Mais uma bomba no Corinthians, salários atrasados no Atlético Mineiro e o doutor do Flamengo aposenta o De La Cruz. Você vê tudo isso aqui no Webgol. Sejam todos bem-vindos. Quero te pedir para se inscrever no canal e nos ajudar a bater a meta de 100 inscritos por aqui. Assim você vai nos ajudar a desbloquear vários recursos do YouTube e a continuar fazendo o nosso trabalho, tá bom? Eu queria estar falando da rodada, eu queria estar falando dos jogos importantes que nós vamos ter, mas o extracampo grita muito mais alto e tem assuntos importantes para a gente debater aqui nesse vídeo. O primeiro assunto é sobre o Duílio, ex-presidente do Corinthians, trabalhou no Corinthians entre o ano de 2021 e 2023. Saiu uma matéria no GE e você pode acompanhar toda a matéria completa lá no site do GE sobre o extrato bancário do cartão corporativo do Duílio nesse período que ele foi presidente. Gastos com cerveja e até remédio para ereção estão sendo apresentados nesses extratos bancários que o GE divulgou na sua matéria. O Duílio saiu uma nota no seu Instagram dizendo que várias daquelas coisas não são verdades e que ele vai provar tudo isso. Duas coisas que nós precisamos pensar: se tudo isso é verdade e se tudo isso não é verdade. A primeira é: se tudo isso é verdade, se fosse em qualquer outro lugar do planeta Terra, o Duílio teria que devolver esse dinheiro, ou pelo menos ele responderia de forma judicial por todo esse dinheiro que ele gastou de forma indevida. Mas é o futebol e é o Brasil. Nós sabemos que se daqui a pouco, daqui uma semana, todo mundo esquecer esse negócio, ninguém mais vai estar falando de tudo isso. Mas o que é mais grave é o que essas pessoas, essas gestões ruins estão fazendo com o Corinthians. Parece ser que essas pessoas estão tentando colocar o Corinthians num lugar tão obscuro que a única saída que o Corinthians tenha é virar SAF e essas pessoas poderão se beneficiar deste momento em que o Corinthians vira SAF. É isso que tá parecendo. Tá parecendo que essas pessoas estão agindo de má fé para que o Corinthians entre num lugar que a única solução seja virar SAF e essas pessoas vão poder se aproveitar deste momento. Mas o que o torcedor corintiano precisa se preocupar é com tudo isso. Porque se o Corinthians vira SAF, SAF é uma empresa e uma empresa está interessada apenas nos lucros. O que vai acontecer? O torcedor vai perder o seu lugar de fala, o torcedor vai deixar de ser valorizado, o clube em si vai deixar de ser valorizado pensando só no lucro, porque é assim que a empresa age. Nós vamos ter ingressos mais caros, nós vamos precisar optar por talvez acontecer outros eventos no estádio e não os jogos, como a gente vê acontecendo em outras SAFs espalhadas aí pelo mundo. Então, é algo muito preocupante o que está acontecendo no Corinthians. O Corinthians ainda não virou SAF porque é um clube gigantesco e a receita ainda está sendo encoberta. Nós temos um presidente que não é presidente, nós temos um presidente que é um presidente interino, mas que não dá para acreditar na palavra dele, porque daqui a pouco a palavra dele não vale mais nada. E tudo isso interfere no campo, os jogadores vão dizer que não, a comissão técnica vão dizer que não, mas interfere. Porque imagina o Dorival. Se o Dorival perde o próximo jogo, com certeza ele vai estar ou sendo mandado embora ou na corda bamba. Mas o presidente interino do Corinthians disse que ele está garantido no cargo. E nós sabemos que tudo isso não é assim que funciona, principalmente no futebol brasileiro. O outro assunto que nós temos para discutir é sobre o De La Cruz, jogador do Flamengo. Mas antes disso, eu quero que você, torcedor corintiano, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso, que eu quero ler as opiniões de todo mundo, tá bom? De La Cruz, eu não sei nem por onde começar, porque o que aconteceu nesse dia, nessa tarde aí, com o De La Cruz, para mim,
é algo assim inaceitável. Parece que a pessoa que vaza essas coisas no Flamengo não tem empatia nenhuma por ninguém, nem pelo jogador, nem pela diretoria, nem pelo clube. Parece que eles se esquecem que ali existem pessoas trabalhando naquele ambiente e vazam esse tipo de informação. Qual foi a informação vazada dessa vez? O Dr. Ronco, em mensagem em grupo no WhatsApp sobre o De La Cruz. Abre aspas. Vou tentar passar a situação do De La Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresentou uma lesão crônica e irreparável no joelho direito. É uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. A venda só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Algumas palavras que me chamam muito a atenção aqui. Não poder jogar de forma competitiva e jogador comprado em outra gestão. Quer dizer que os jogadores comprados em outra gestão não têm importância para a gestão que está presente agora no clube? Quer dizer que os jogadores comprados em outra gestão não são importantes para o clube e não precisam ter a devida atenção? E o ser humano que está envolvido em toda essa situação? Imagina o De La Cruz ouvindo e lendo essas palavras. O que passa na cabeça do jogador quando ele lê essas palavras dessa forma? Como o Felipe Luiz vai gerar o grupo depois dessas palavras? Sabe por quê? Porque o Arrascaeta fez um stories, disse o seguinte. Vou achar aqui pra gente ler. Postou um stories dizendo: se trata de cuidar dos nossos. Simples assim. É isso. Se trata de cuidar das pessoas. Ninguém, em hipótese nenhuma, pode falar de um jogador do futebol da forma que foi dita. Mesmo que seja de forma interna. Precisa tomar muito cuidado. Sabe o que parece? Parece que a gestão que está no Flamengo hoje não tem noção do que o Flamengo é, do que o Flamengo pode produzir e do que o Flamengo pode afetar numa carreira de um jogador. Eu fico imaginando o De La Cruz lendo essas palavras e pensando, cara, eu tô dando o meu melhor e o médico do meu clube tá dizendo que eu não posso jogar mais de forma competitiva. O que eu vou fazer então? Eu encerro a minha carreira? Mas teve resposta e eu quero compartilhar com vocês aqui. Staff do De La Cruz. A nós causa estranheza um médico que já foi da seleção brasileira quebrar uma ética de disciplina desse jeito. Nós estamos apurando para saber a posição do Flamengo e se essa opinião foi uma decisão do clube ou do médico. Vamos procurar os meios legais para este caso. De La Cruz está disponível para jogar o Flamengo e Fluminense de domingo, mas foi uma opção do treinador em controlar a carga do jogador. O Nico é um jogador de seleção, joga ao lado de outros jogadores de alto nível, é ídolo do River Plate, custou caro ao Flamengo, é uma estrela internacional. Por isso, nos causou uma estranheza maior ainda a conversa vazada. Como fica a cabeça do jogador agora? O investimento que o Flamengo fez vai ser todo jogado por água abaixo? É uma situação muito complicada e que o Flamengo vai ter que gerir aí durante esses próximos dias. Deixa aqui nos comentários, torcedor do Flamengo, o que você acha de tudo isso. A minha opinião é que isso não pode acontecer. A pessoa que vaza essas informações no Flamengo não tem compaixão nenhuma pelas pessoas que ali trabalham, que ali vivem, que ali faz do seu ganha-pão. Beira ao ridículo, para não dizer outras palavras. O nosso outro assunto é os atrasos de salário no Atlético Mineiro.
Rony processou o Atlético Mineiro e pediu rescisão do contrato na justiça por causa de atrasos de pagamento. O Scarpa também notifica o Atlético Mineiro. O Igor Jesus também notifica o Atlético Mineiro. Ninguém trabalha sem receber. O jogador não tem nada a ver com um clube que aceita as condições que o jogador impôs. Ah, eu quero casa para o meu assessor, eu quero carro de luxo, eu quero motorista. Quem aceita tudo isso é o clube. E a partir do momento que o clube aceita, o clube tem que honrar com seus compromissos. Então, o Atlético Mineiro tem deixado de honrar o seu compromisso com os jogadores e isso aparentemente vem virando moda no futebol brasileiro, não é mesmo? Nós vamos ter que ter uma interferência aí, provavelmente da FIFA, ou os clubes vão ter que se organizar com o fair play financeiro para essas coisas não acontecerem. Fato é, depois que o clube aceita as cláusulas do contrato do jogador, o jogador precisa receber tudo conforme foi acordado. A impunidade para os clubes é tão grande quanto a impunidade para qualquer um no Brasil. A gente pede para que a lei seja mais rígida para os deputados, ou para o ladrão, ou para qualquer alguém que cometa um crime. Nós precisamos brigar também para que as leis sejam mais rígidas para o clube que assina um contrato com o jogador e não cumpre este contrato. E mais uma vez o Atlético Mineiro deixa de cumprir com os seus acordos. E os jogadores têm mais do que notificar, processar, correr atrás dos seus direitos, porque é isso que qualquer pessoa faria, independente de ser jogador ou não. Ah, mas o fulano ganha milhões. Mas ele não tem culpa, foi o clube que aceitou a negociação e as cláusulas do contrato. Então, o clube precisa pagar. Clima tenso nos clubes brasileiros. A gente podia estar falando do futebol nas quatro linhas, mas infelizmente nós temos que falar do extracampo. Se você gostou deste conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação por aqui, tá bom? Obrigado pelo acesso e valeu!